Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas. Eu vim falar sobre alguns erros de gênero que podem acontecer em pesquisas científicas e eu vou dar aqui 5 exemplos que eu já vi na minha vida. Se vocês pesquisarem aí pela internet, vocês vão encontrar as fontes. Eu vou só citar aqui coisas que eu lembro e, enfim, sem dar muitos detalhes, mas é para essa informação se espalhar de que a gente precisa considerar o gênero em todas as pesquisas científicas. E quando a gente olha pesquisas na internet, falando de pesquisas em geral, a gente tem que ver se não tem viés de gênero. Vamos lá? Então, a primeira pesquisa que deu errado, porque não considerou o gênero, foi a implantação do Google Translate. Então, muitos erros no começo do Google Translate eram devidos à desconsideração do gênero, que em muitas línguas, algumas palavras são femininas, masculinas, na outra não. Então, o que acontecia muito no começo era o Google traduzir sempre como se era um homem. Então, por exemplo, um artigo falando sobre uma mulher, uma doutora, que tinha pesquisado alguma coisa, tinha feito alguma coisa, e na tradução o Google considerava que era um homem por o mecanismo não conseguir identificar o gênero da pessoa naquela língua. Se eu não me engano, foi na Inglaterra. Os caras fizeram uma super pesquisa para implantar um sistema de transporte público. E esqueceram de entrevistar as mulheres. Na hora que implantaram o sistema, foi um caos. Por quê? Porque as usuárias tinham um uso do transporte público muito diferente dos homens. Os homens iam de casa do trabalho para casa. E as mulheres não. As mulheres iam no mercado, iam buscar as crianças. Elas faziam uma rota muito diferente dos homens. E não foi considerado nas pesquisas. Então, os horários, as rotas, a forma como era cobrada a tarifa, enfim, tudo isso ficou muito desconfortável e desfuncional para a população feminina da cidade, na hora que eles esqueceram simplesmente de entrevistar mulheres dentro da pesquisa para fazer o sistema de transporte. Um terceiro exemplo que eu vou dar é um exemplo mais genérico, assim, porque se refere a basicamente todas as pesquisas na área de saúde. Muitas pesquisas na área de saúde desconsideram o gênero na pesquisa, então já tiveram vários problemas em relação a isso. No caso de diagnósticos, por exemplo, na área da psicologia, diagnósticos de autismo, de TDAH, hoje que está se descobrindo que muitas vezes as mulheres não são diagnosticadas ou tem esse viés de diagnóstico porque várias das síndromes se manifestam diferente nas mulheres do que nos homens. Afinal, a gente cresce numa cultura que ensina a gente a se comportar muito diferente dos homens. Então, as síndromes, especialmente essas que têm ligação, que são referentes ao comportamento, elas precisam de um diagnóstico específico para homens e para as mulheres. E pior do que no diagnóstico é no medicamento. Muitos medicamentos já foram feitos, né, com, por exemplo, os ratos do laboratório, que foi feito os testes do medicamento, eram todos ratos machos. E depois, a hora que o medicamento é tomado por mulheres, apresenta resultados muito diferentes, ou apresenta até muito mais efeitos colaterais do que quando os homens tomam. Então, isso existe muito na indústria farmacêutica também, esse viés de gênero dentro das pesquisas farmacológicas e de diagnóstico. E para terminar, eu vou contar um caso meu que é pessoal, porque eu não sei se é verdade, mas quando eu tinha uns 14 anos, eu estava lá no segundo grau, um professor de biologia nosso falou que comprovadamente, cientificamente comprovado, que mulheres não poderiam ter sonhos eróticos. E aí todas as adolescentes da sala deram só risada, né? Porque, imagine, a ciência comprovou que eu não posso ter um sonho erótico, porque, enfim, esse tipo de pesquisa que acontece e que, cara, óbvio que tem viés de gênero, né? Então, às vezes as pessoas fazem pesquisas comportamentais e não consideram que, por exemplo, às vezes para as mulheres pode ser mais difícil, né, abrir determinados fatores, por exemplo.
for uma questão social, uma questão, né, da forma como a gente é educada, e não necessariamente por uma questão biológica ou até mesmo psicológica. É isso, gente. Boa semana para vocês.